Bom dia a todos. Tendo em vista que o presidente Cari Sávio Giacomini está acompanhando os trabalhos dessa sessão por videoconferência e considerando que, devido ao equipamento que está utilizando, poderá dificultar a condução adequada dessa sessão, solicitou a mim, Fernando César Souza, vice-presidente da Câmara, para que conduza esta reunião presente. Para haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos aberta a 32ª sessão ordinária da sessão legislativa do ano 2020. A presente sessão ocorrerá nos termos da resolução número 1098, de 3 de julho de 2020, em razão da pandemia da Covid-19. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da sessão ordinária realizada no dia 6 de julho de 2020, colocamos a referida ata em discussão. Em discussão a ata. Não havendo discussão, coloca a ata em votação. Os vereadores, se forem favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários que se manifestem. Aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Sargento James, que proceda à leitura de forma sumária do grande expediente. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, vereadores que nos acompanham pelas redes sociais. 32ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura, 9 de julho de 2020. Expediente, não há correspondências recebidas. Matérias de expediente. Projeto de decreto legislativo outorga a comenda Jovem Empreendedor do Ano ao senhor Felipe Magnani. Autor, mesa diretora. Tivemos 8 indicações feitas pelos vereadores Marcos Anis, Sargento James e Maicon Coelho. Matérias da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinário 56/2020 denomina Rodrigo Guetem de Lima Academia ao ar livre localizada no centro. Autor, Herone Francisco da Silva. Projeto de Lei Ordinário 61/2020, autor James Rides da Silva, denomina Blandina Facchini Academia ao ar livre, localizada no bairro Cantagalo. Moções. Moção 49/2020, autor Mário Sérgio Stramoski, encaminhar moção de apelo aos deputados estaduais Ivan Nats, Márcios Machado, Nilson Berlanda e Maurício Skudilak, da bancada do PL, Partido Liberal, para que intercedam junto ao governo do Estado de Santa Catarina, para que conceda crédito especial a juros zero, como também a liberação do Fundo de Garantia às empresas e famílias atingidas pelo ciclone extratropical que assolou o território catarinense. Moção 50/2020, de autoria da mesa diretora. Em nome da Câmara de Vereadores, encaminhar moção de apelo ao prefeito municipal José Eduardo Rotenbach Tomé, para que empenhe esforços visando o pagamento do nível máximo do adicional de salubridade aos profissionais de saúde do município. Devolvo a palavra, senhor presidente. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Norberto Zanis, que proceda à chamada dos vereadores para uso da palavra, como se fosse em tribuna. O vereador Carizo. Liga o microfone, vereador. Vai chamar o filho? Eu vou pular. Depois eu chamo ele novamente. O vereador Herone. Bom dia. Cumprimento o nosso presidente em exercício, Fernando César Souza, né? Os vereadores e as vereadoras, a mesa diretora, e também as pessoas de Rio do Sul e do Alto Vale que nos acompanham neste momento pelas redes sociais, né? Queria iniciar minha conversa falando sobre o projeto que vai ser daqui a pouco aprovado aqui, né, da Academia ao Ar Livre, que leva o nome de um grande amigo meu, Rodrigo Guetem, que Francisco, sendo o seu tio, passou para mim, né, Francisco? Eu agradeço de coração. E além de ele ser um grande amigo meu, o pai dele também é, o seu Milton Guetem.
E o Rodrigo era um cara que sempre estava em todo quanto era lugar. Ele parecia que ele era irmão do Milton Alves, sempre andavam junto. Era nas caminhadas ali no elevado, era por tudo quanto era lugar, né? E trabalhou também, prestou um grande serviço no governo aqui em Rio do Sul, na época do Milton Alves, né? Então a gente se sensibiliza com isso aí, ó, e pede o apoio de todos vocês, né? Que essa academia levará o nome de Rodrigo Goethe, um grande jovem, morreu novo. Ele tinha a filhinha dele, ele era quase todos os dias, eu ia no elevado, estava ele lá com a menina, andando, era a paixão dele, mas Deus o levou, num acidente ali na Serra de Ibirama, parece que foi, né? O levou o Rodrigo, mas essa academia vai ficar o seu nome para ser lembrado há muitos anos. Seria isso e obrigado, senhores. Vereador presidente Nando. Declino. Vereador Francisco. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia que nos assiste através da TV Câmara. Primeiramente, gostaria de ler uma nota da Câmara Municipal de Rio do Sul. O Poder Legislativo de Rio do Sul adiantará a devolução de recursos à administração municipal no valor de 2 milhões. Retornarão aos cofres públicos do Executivo nos próximos dias e, pelo acordo alinhado entre vereadores e prefeito, o recurso servirá para custear mais da metade da primeira parcela do 13º salário dos servidores do Executivo. O montante é resultado de diversas ações de economia que a Câmara de Vereadores vem realizando desde o início da atual legislatura em 2017. Então, primeiramente, nosso presidente Carizo, vereadores, né? Nosso time, nossa equipe aqui da Câmara de Vereadores, funcionários, isso para nós nos enche de orgulho. Isso realmente é gestão, isso é eficiência. Nós aqui fizemos a nossa parte desde o início dessa legislatura, serve como exemplo para Rio do Sul, esse nosso empenho, quanto nós se sacrificamos para a população ter conhecimento. Nós aqui nada fizemos para aparecer ou para fazer marketing ou para enganar a população. Todo o recurso, todo centavo dessa Câmara de Vereadores foi zelado e cuidado, é nosso dever, é nossa obrigação. Não fizemos mais do que é de direito, né? Mas a gente sabe que dinheiro público, às vezes, é gasto de uma forma irresponsável. Nós não gastamos com diária, não gastamos com mídia, economizamos tudo o que for possível, e agora a gente vê a grande importância, nesse momento tão difícil que estamos passando, o quanto é benéfico ao Poder Executivo essa devolução desses recursos. Então, parabenizar muito aí a todos os vereadores, a todos os funcionários da Câmara de Vereadores, por essa grande missão. Sofremos, às vezes, na pele, muita crítica, porque não aparecemos, porque não estamos todo dia, às vezes, na frente de uma televisão, da mídia, mas é pela nossa responsabilidade. É em cima disso, é nesse momento que eu acho que vale a pena tudo que a gente tem feito, é todo o nosso sacrifício, toda a nossa, até de uma forma anônima, a gente trabalhando, mas com certeza com muita responsabilidade, e só esse gesto da Câmara de Vereadores, que todo ano, esse aqui é um dos anos, né? Mas entre diária, entre economia, entre gastos que a gente não teve por abuso do dinheiro público, agora tem esse resultado tão importante nessa hora, que com certeza estaria pagando um preço muito caro aí todo o funcionalismo público, e atrás disso também o nosso comércio, porque é um dinheiro que vai estar girando, vai estar fortalecendo a nossa economia. Esse dinheiro na mão da população, na mão do funcionalismo público, eles vão estar também gastando no nosso comércio, vão estar dando, na verdade, um incentivo aí a nossa gente que está passando um momento tão difícil também com o seu comércio, onde que as vendas caíram bastante. Então, eu queria fazer esse registro, merecidamente, me orgulho também, desde o início que eu fui presidente dessa casa, e a gente junto com os vereadores
e junto com a equipe da casa, nada foi feito sozinho aqui, foi feito através de várias mãos, principalmente a mão dos 10 vereadores que aqui estão. Então, isso agora vem refletindo positivamente para nós. É uma outra situação, nós também tivemos aí essa semana, parabenizar aí a audiência pública, que esta casa também com muita responsabilidade entendeu que não estava correndo dentro da normalidade, da legalidade. Então, essa casa que convocou, tivemos no dia 8 aqui uma audiência pública com a participação bastante grande aí dos profissionais da área, principalmente engenheiros, arquitetos, que sofrem tanto com essa questão do nosso plano diretor. E a gente percebeu que realmente era necessária essa audiência pública. Quem participou dela pôde ter a certeza, né, da importância desta nossa audiência pública. E eu queria ver na possibilidade, né, de passar aí o projeto, acho que vai ser redebatido o projeto do Nando, né? O seu também projeto, né, vereador James, vai ser avaliado também na possibilidade, principalmente nessa de nós podermos liberar, eu não sei se é possível, mas liberar para que as propriedades rurais possam fazer a escritura com 1 hectare, que hoje é 3 hectares, né? Para nós colocar nesse plano diretor. Eu quero ver se é possível, porque é muita gente que quer comprar 1 hectare e você não pode fazer uma escritura de 1 hectare, só de 3 hectares. Né? Eu acho que todos os vereadores têm também essa demanda, têm ouvido essa demanda, para a gente então estar acrescentando aí no nosso plano diretor, vereador Zanella. Eu estava falando agora de um assunto, uma situação aí da questão rural, para nós ver se é possível fazer uma escritura com 1 hectare, para legalizar, que tem muito desmembramento, até talvez inventários de família, que 5, 6 hectares, tem 3, 4 membros da família, e depois eles não podem escriturar esse terreno. Para nós trazer para 1 hectare, de repente... O senhor permite uma parte? Pois não. Só para lhe sugerir, eu não sei se o vereador James estudou isso, temos que verificar se esse fracionamento de área rural não viola nenhuma legislação federal, a questão de... Porque o lote rural mínimo é 3 hectares, né? Exato. Temos que ver se a gente pode fazer isso. Porque hoje qual é a saída que as entidades não, os interessados usam? Acabam fazendo uma associação, um clube, criam um sistema próprio para poder fracionar. Eles estão criando condomínios, né, para poder legalizar, daí às vezes... Existe. Mas, Posso colaborar? Existe na lei federal a possibilidade, desde que as terras não sejam mais produtivas e comprovadas, com uma lei específica no município, pode ser cedida, então, para fazer esse sistema, então, de loteamento com escritura. Mas eles têm que obedecer algumas regras, estarem bem próximo à área urbana, não pode estar daqui lá no final da Valada São Paulo, criando, então, essa ilha urbana. Ela tem que estar o mais próximo dos trabalhos de serviços básicos já do município. E nós temos essas propriedades próximas aí que atendem esses requisitos. Após o projeto aprovado, tem que haver uma audiência pública com o INCRA. E aí, na aprovação dessa audiência pública com o INCRA, eles dão a liberação daí para fracionar, então, e escriturar, ao invés de fazer clandestinamente, como citou o seu Nilo, que é o presidente das áreas rurais aí, de que já são 6 famílias, ano que vem vai ter o neto e mais um filho, mais 10 famílias, e assim vai indo, e acaba ficando tudo clandestino, e tem todo o atendimento, né, dos serviços essenciais do município. mas a situação nem seria... Obrigado. Presidente, eu passo 2 minutos e meio ao vereador Francisco. Obrigado, vereador Marcos. Só para nós aprofundar um pouquinho nesse assunto, nem seria criar ilha urbana, seria uma questão de legalizar e escriturar, mesmo mantendo rural como uma propriedade lá, dividiu, né? Vai ali, já começando ali no Taboão, eu tenho 3, 4 da família, e o terreno não enquadrou nas 3 hectares. Então estão lá eles com problema, né? Porque amanhã ou depois vira um problema, porque eles não podem ter essa garantia, essa segurança de que aquilo é deles, né? Então, mas qualquer coisa, nem que mexa na lei federal, mas para facilitar esse desmembramento aí dessas terras. Pois não, vereador Marcos. Assim, você não pode fazer uma escritura de 1 hectare na área rural. Você pode, na escritura,
fazer uma retirada de uma parte de terreno X. Fracionar na escritura. Você não pode fazer uma nova escritura. Mas a segurança, por exemplo, tu fraciona, mas fica na original, né? Só que fica como uma escritura, né? A pessoa fica com tipo uma escritura, só que é um fracionamento, uma retirada do total de hectares do terreno rural. Certo. Chico, com o sistema de hoje, certo? Mas há já a liberação do INCRA em terras que foram comprovadas que não são mais produtivas, que não são mais utilizadas a fins rurais, que têm serviços essenciais básicos já na porta, né, na frente da propriedade, e com o projeto de lei aprovado no município, que é o qual eu provoquei, vou ter que mudar alguns artigos junto com o Codensul, com o pessoal do plano diretor, para fazer a legalização, para que não seja genérico e específico, até porque todo projeto primeiro tem que entrar aqui na Câmara para ser avaliado, na infraestrutura para ser avaliado. E aí, com esse projeto, se provoca audiência pública com o INCRA, e eles têm cedido já a alguns municípios catarinenses isso, essa possibilidade. E aí não é mais fracionamento da escritura maior, de 25 hectares, são escrituras, e aí é onde que é uma exigência do INCRA que não se faça divisões como um loteamento normal, né? E sim com terrenos entre 1.000 até 2.000 metros quadrados, para que restrinja daí, né? Senão daqui a pouco nós estamos tendo aí um parcelamento de solo de 300 metros quadrados, lá em cima no CDL, por exemplo. E não é essa a intenção do projeto. Agradeço aí a participação dos vereadores, essa contribuição, e realmente é uma demanda aí que ela está prejudicando, né? Muitas famílias aí. Valeu, um bom dia e um bom trabalho a todos. Vereador Sargento James. Bom dia, senhor presidente, vice-presidente, vereadores, os vereadores que estão nas redes sociais, vereadora Zeli, as pessoas que nos assistem. Nós sentimos a importância de mover profissionais da área na audiência pública de ontem, da participação da comunidade. Agora foi aberto um prazo de 3 dias para sugestões, colocações e modificações em todos os projetos que foram aqui apresentados. Quero dizer aos senhores de que a gente está vendo um passo, principalmente para essas localidades aí que não estavam mais se desenvolvendo, porque são muito vulneráveis, e trago aqui aos senhores uma notícia boa porque não só aumentando o número de pavimentações, abrindo várias possibilidades para que essa área volte a crescer, né, o setor de tributação da prefeitura já está com quase tudo pronto, deve estar encaminhando aí no prazo de 15 dias, um incentivo também tributário para esses locais, né, faixas de propriedades aí, de bairros que fiquem em uma determinada cota, que são mais vulneráveis, vão ter uma diminuição tributária, né, para que a pessoa volte a investir nesse local. Ela tem que ter um incentivo. O que leva o empresário hoje a construir uma edificação no bairro Canoas, que é tão vulnerável, e não o faz, e vai fazer lá no bairro Boa Vista, no Tabuão, nos locais onde não são acometidos pela enchente. A segurança de vender um imóvel, porque hoje ninguém compra quando a edificação ela é suscetível e está vulnerável. Nessa linha de diminuir a tributação, vai dar um incentivo ao empreendedor de investir naquele local, que faça seu investimento lá, agora aumentando com o número de pavimentos, entre outras ações que o Executivo está proporcionando. Tenho certeza que essas localidades logo estarão se desenvolvendo como as outras. O Jardim América, por exemplo, né, ele está em relação a outros bairros aí atrasado mais de 10 anos. E era pujante a construção de edificações, era pujante os comércios, né, era uma área nobre da cidade de Rio do Sul. Mas, pela vulnerabilidade de uma determinada cota, ele hoje é prejudicado em relação aos outros bairros. E assim Barragem, a Bela Aliança, né, entre outros bairros aí que são acometidos principalmente pela nossa enchente aqui, que é o nosso maior problema, né? Também levanto aos senhores em ter sido cobrado, grupos de redes sociais questionarem, e eu gostaria aqui de lançar um desafio aos senhores, até porque no segundo momento nós temos a palavra livre, se alguém possa responder, porque eu não tenho condição de responder alguns questionamentos, principalmente vindo de grupo de pessoas, né, que se preocupam e querem mais informação.
já tentei por vários caminhos, eu sempre tenho o mesmo espelho que todos os senhores têm. A nossa Zona Azul, hoje, na cidade de Rio do Sul, ela é um trabalho exemplar, né, de administração. O detalhe hoje, que se eu perguntar aos senhores, qual foi o questionado, vou repassar a pergunta aos senhores. Quantos veículos estacionam por mês e utilizam as áreas rotativas do nosso município? Nós não sabemos. Eu não tenho essa resposta. E as pessoas que lá trabalham também não conseguem me dar essa resposta. O que eu tenho é um espelho, que eu quero aqui mostrar aos senhores, que, claro, fazendo uma análise bem subjetiva, você verifica aqui no mês de maio que a taxa de administração do sistema foi R$12.000. A arrecadação foi R$130.000, certo? Sendo que nós temos aqui uma taxa de conectividade de R$2.000, mas nós temos mês que a taxa foi para R$5.000 de conectividade. Por que isto? Quando a gente tenta buscar essas informações para poder entender os espelhos, as pessoas não conseguem dar detalhadamente as informações. Nós temos aqui, por exemplo, o mês que arrecadou R$80.000 e a taxa de conectividade foi 5.000. Se arrecadou menos, por que a taxa foi tão maior? Eu quero entender, né? E aqui lanço o desafio aos senhores, entre número de veículos que estacionam, quando os veículos são notificados porque não possuem o crédito, nós temos como buscar um sistema CIASC, na Guarda Municipal, eles abrem um planilhamento, você tem lá quantos veículos foram notificados, o valor de todas as notificações, né? Está em defesa prévia. Não, por favor, vereador. O senhor tentou buscar essa informação de número de veículos na APAI? Não. Tentei. Eles não deram? Não tem. Eles não têm, porque daí tem que procurar na empresa para ela fazer um pacote de dados, porque o número de veículos é enorme. Sim. O veículo é enorme. O que é que eu me refiro? Que o sistema da Casan também era assim, de um contrato que tem com o município, eles faziam determinados trabalhos de rompimento de adutoras, e o executivo que fazia parte do contrato também não tinha esse controle. Hoje eles têm uma senha, cada vez que a Casan é acionada para ir a um bairro, a uma rua, fazer um concerto, abre um alerta na tela e ele acompanha o serviço. O que foi gasto, quanto custou, o tempo que trabalhou, quais os equipamentos que foram empregados. Isso hoje seria uma modificação fácil de ser feita no software e ser disponibilizado para as pessoas. Eu creio que num volume de R$142.000 de arrecadação bruta, girou 15.000 carros no sistema rotativo. Qual o mês que aconteceu? O mês tal, porque tinha Dia dos Pais, era Páscoa, era Natal. O mês que arrecadou 90, né, tirando a pandemia, uma análise rápida. Foi em relação a um mês que não teve nem um sábado feliz, não teve nenhum tipo de promoção dos órgãos que cuidam do comércio do Rio do Sul. Qual é o período que as pessoas de fora vêm mais para Rio do Sul? Nós não temos isso, talvez a empresa tenha, mas está só com ela isso. E eu digo... Seu vereador, quer tempo? Precisaria. Passa 2 minutos e meio. Obrigado. Até porque é uma questão assim, como se alguns dos senhores têm as respostas, eu ficaria até grato. Mas nós não temos isto. Pediria para que os senhores analisassem com carinho isto, porque é uma situação que tem um lobby político aí enorme, temos que cuidar muito disso. Não é isso que nós queremos. Nós queremos entender como é todo o processo, e se por um acaso não existe essas ferramentas de consulta, porque nós também somos fiscalizadores, o dinheiro é público, a Prefeitura Municipal recebe uma parte desse dinheiro também. Ela também tem comprometimento, e como ela recebe, nós como fiscalizadores temos a responsabilidade de entender o processo total. Até porque se tivesse alguém que entendesse desse processo total, que a gente pudesse consultar, e aí a gente teria as respostas para dar para as pessoas hoje, para os rio-sulenses, para as pessoas que moram em municípios vizinhos, de como funciona, dessa maneira, né? Eu vejo aqui, por exemplo, se, a grosso modo, fosse para fazer confusão e arrumar problema, uma taxa administrativa de um cartão de crédito hoje, das maquininhas, é entre 2,5%, no máximo 3%. Nós temos meses aqui que a taxa administrativa da empresa chegou a quase 20% pelo valor cobrado. Por qual motivo? Renovaram todas as máquinas, trocaram, e a gente sabe que esses equipamentos eletrônicos eles também dão problemas. Mas tem meses que eles arrecadaram 10%. Então, essa variação, como funciona essa taxa administrativa? Qual o motivo? Porque se o software já está desenvolvido, é só manter atualizado
e o serviço da pessoa que cuida disso e gerencia, né? A conta hoje dos créditos das pessoas que colocam para estacionar, essa conta ela vai para a empresa ou ela é uma conta que fica sob gerenciamento da PAI? Eu não tenho resposta. Não tem, porque eles também não... quando se pede algum documento, vem só o espelho de prestação final, que é um espelho. Não vem detalhamento de cada conta e o que significa. Então, isso fica uma situação difícil de entender. Não aqui quero dizer que vai estar certo ou está errado, mas nós precisamos ter um pouco mais de atenção sobre isso. Porque qualquer referencial que modifique dentro de qualquer item desse, sobra mais no líquido final. Se sobra mais no líquido final, os repasses para a Renal Vida é maior, para a Conferência São Vicente de Paulo é maior, para o Lar da Menina vai ser maior. Numa arrecadação de R$130 mil bruto do sistema rotativo do município, que é cedido uma concessão de uma exploração pública para uma empresa ao qual está ligada algumas entidades que prestam serviço para a nossa comunidade, ela não pode receber líquido R$1.541 no mês. É muito pouco. R$130 mil é muito dinheiro. Vereador, posso... Sim. Eu acho que é uma informação que você tem que procurar a PAI, né? E tirar deles. Nós aqui, como é que nós vamos te responder esse questionamento? Tem que chegar lá, onde que é a fonte, onde que é quem faz a gestão do programa, do sistema, né? E qualquer coisa, uma auditoria lá dentro, é uma sugestão. Chico, uma auditoria, né? Acho que não precisaríamos ir até um fundo, mas eu vou procurar ainda, né, na semana que vem, mais informações sobre isso, até porque agora me fizeram um questionamento formal, me pediram documentos e eu fui de atrás e o que eu só consigo é o demonstrativo de resultado. Né? Situações mais específicas, se alguns senhores têm, que pudessem me ajudar. Nós temos aqui, por exemplo, a energia elétrica, né? É um custo de uma média de R$130 a R$150 mês. Dá para ter um entendimento, porque agora, se daqui a pouco chega num determinado mês da prestação do demonstrativo, ela apresenta R$2 mil de custo de energia elétrica, houve algum problema? Daí esse detalhamento, o porquê disso. O que me estranhou mesmo foi essa taxa de conectividade das máquinas. Uma hora é R$5 mil, outra hora é R$2.500. E justamente ela é maior quando a arrecadação é menor. Então não se utilizou tanto do sistema. Qual o motivo? Como é que se chega a esses números? São situações de que quem está cuidando do sistema todo poderia estar nos informando, de repente a gente chamar ele até aqui à Câmara e a gente fazer um questionamento, né? Fazer aí um hall de perguntas para eles elaborarem as respostas, para a gente poder ter condições, pelo menos, de dar resposta à comunidade e poder fiscalizar um pouco melhor. Obrigado, senhor presidente. O vereador Maicon. Presidente, só gostaria de pedir desculpa, tive um imprevisto no caminho e declino a palavra. Obrigado. Presidente, sou eu que faço uso da palavra. Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, a vereadora e quem nos acompanha nas redes sociais. Venho aqui trazer novamente o assunto que fez aniversário, fez um ano. Vereador Marcos? Sim, vereadora. Presidente Fernando, eu não estou ouvindo o vereador Marcos. Agora está ouvindo, vereadora? Melhorou, vereador. Tá bom. Eu venho aqui falar mais uma vez de duas indicações, que uma fez aniversário, na verdade duas indicações da mesma solicitação, e fui marcado a quarta vez, e venho a quarta vez aqui falar a respeito de um abrigo de ônibus. A indicação 341/2019 foi feita dia 17 de junho de 2019. E a outra indicação foi feita ao número 133/2020, que está pedindo um abrigo ali no bairro Buda, entre as ruas Arthur Lenze e a rua Vereador Juraci Ismael Dalfovo, que foi pedido para fazer uma limpeza, vereador Heroni, e colocar um material
para que as pessoas que usam aquele ponto de ônibus tenham mais dignidade de usar o transporte público e colocar um abrigo que ali não tem um abrigo. Fui em loco com a pessoa e mostrar onde é que era para ser esse abrigo e até agora nada. Volto a dizer, é muito fácil pegar o seu carro e trabalhar. Vereador presidente Carizo, só por favor feche seu microfone. É muito fácil pegar o seu veículo, vereador, e ir trabalhar, ir nos lugares e não usar o transporte público. Não saber o que o trabalhador que usa o transporte público todo dia tem essa dificuldade. Mães com crianças no colo, com um guarda-chuva para proteger da chuva. Isso eles não olham. E eu estou falando isso porque é muito fácil eu ter 2 carros e ter um carro para vir andar dentro da cidade e outro para botar no mato, para andar e fazer trilha. Então isso já foi falado e essa mesma pessoa disse para mim, tem que ver quantas pessoas usam o ponto de ônibus. Gente, para com isso. Não, independente se é uma pessoa ou 10 pessoas. Tem que colocar o abrigo lá para essa pessoa usar. Ora, onde é que já se viu dizer uma coisa dessa? Então, aqui fica, mais uma vez, a indignação e a 4ª vez, está aqui a indicação. 1 ano fez aniversário 1 ano e não foi colocado o abrigo nesse ponto de ônibus. Então, favor de olhar com carinho, porque é trabalhadores que usam ali, pegam criança, tem creche ali perto, pegam as crianças ali, então vamos fazer o favor de olhar para os trabalhadores também. Vamos sair um pouco de trás de certas cadeiras aí e vamos olhar. Serei, senhor presidente. Vereador Marcos Anello. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, bom dia, povo de Rio do Sul. Eu primeiro peço desculpas pelo meu atraso. Força de outros compromissos aí. Em função das colocações do vereador James, até porque eu tenho uma dívida com a instituição APAI, porque muito antes de eu decidir ser político, eu investi naquela empresinha que faz o software lá, né? E por força de ser político, acabei tendo que vender minha participação lá em 2018, porque cansei de ver os ataques que a APAI levava por conta de uma opção que eu fiz, que foi me dedicar à política. Então, por isso, vereador James, eu também estou pela 7ª vez, eu acho, num grupo de WhatsApp que critica e questiona a Zona Azul. Mas eu vou fazer alguns registros agora abertamente, como não fazia antes. Primeiro, o município de Rio do Sul não paga R$1 para a APAI pelos alunos especiais de Rio do Sul que estudam lá. Não paga R$1. Porque a contrapartida do município transformou-se na concessão da Zona Azul. Então, eu nem quero fazer a conta de quanto o município economiza, porque a APAI ganha muito menos do que deveria com o resultado da Zona Azul, que ela é obrigada a administrar para poder ter um resultado. Qual a vantagem da APAI nisso? Ela, pelo menos, tem a receita mensal todo mês, sem ter que ficar pedindo para o município, que era o que acontecia antigamente. Então, desde que o NOD fez essa criação, exemplar, eu digo, o Brasil devia copiar. A gente tem uma instituição da cidade que não lava dinheiro, como muitas empresas que controlam o estacionamento rotativo. Aliás, eu diria 90%, no estado inteiro. É só a gente pegar todas as cidades de grande porte do estado de Santa Catarina que a gente vai ver lá reiteradamente problema com as administradoras de estacionamento rotativo. Balneário Camboriú até hoje não acertou. Floripa até hoje não acertou. Joinville até hoje não acertou. Blumenau não tem. Por quê? Porque é um poço de problema. E a APAI exemplarmente toca isso.
esses questionamentos salutares, porque, afinal, é uma concessão. Essas informações, vereador James, a empresa e a PAI têm. Acho que o senhor tem lá conversar ou com o professor Dalmir, ou com o Ivan. Eu nem sei se eles estão lá ainda, porque eu não tenho mais nenhuma relação com eles e com a PAI desde 2018, quando se vendeu essa pequena participação, lamentavelmente, por uma empresa de São Paulo, que é o que toca o negócio hoje, do software. Mas o software, volto a dizer, é um dos mais... É muito combatido, a forma, o formato, só que ela retorna para uma instituição. Então, há 3 pontos a serem analisados: o custo, a operação e a facilidade. É isso que, para a PAI, leva em conta. Ela poderia contratar um sistema com totem e com um cartão e com botoeira e que controlava minuto a minuto, mas isso tudo tem um custo, gente. Isso tudo tem um custo. Então, com certeza, o custo de um sistema, o custo de operação do sistema e a facilidade de uso é que são ponderados aí. Eu acredito, vereador James, que a empresa consiga lhe dar número de carros estacionados no mês, no dia, em tempo real. Eles tinham isso, eu não sei se tem ainda, mas eles tinham em tempo real. Hoje tem tantos carros estacionados por vaga, inclusive. Por isso que numeraram as vagas. Essa taxa de conectividade, se eu bem me lembro, é pelo custo da máquina. Então, acho que a variação de mês para o outro é porque devem trocar máquinas. Afinal, essas máquinas estão em operação há 8 anos e elas têm um tempo de vida de 2, 3 anos, com o uso que elas sofrem no tempo. Então, quando muda mês, acho que mudam, eles devem renovar máquinas, coisas assim. Eu estou supondo também. Mas essas informações todas, a PAI tem como lidar. Mas, volto a dizer, os ataques que a PAI sofre são injustos demais. Injustos demais. O sistema tocado por aqui, fica por aqui, retorna para uma entidade aqui, agora fracionado entre outras, sobra muito pouco, mas pelo menos sobra, e pelo menos funciona. Uma outra grande, vamos dizer assim, virtude, e é ruim, eu já cansei de falar aqui, que ninguém gosta de pagar imposto. E isso aí é um imposto. O preço público do estacionamento é uma forma de imposto. E ninguém gosta de pagar imposto. Só que o que aconteceu quando trocou o papelzinho pela máquina? Começou a funcionar. As pessoas não colocavam o papel, ou colocavam o papel e sequer marcavam. Se fazia de conta que havia um controle de estacionamento. Com a informatização, esse controle ficou presente. E as pessoas são sancionadas, porque é lamentavelmente assim que funciona. Se não houver se de repente parassem de cobrar a multa administrativa, ninguém mais pagava. É fato. Isso aconteceu em todas as cidades que experimentaram isso. Não vamos cobrar multa. Ninguém paga. Porque é assim que as coisas funcionam. Então, eu faço essa defesa, vereador James, porque 2 razões. Primeiro, por conta dos seus questionamentos aqui, e depois porque compartilhei também dessas discussões no grupo aí, colocando em dúvida. É isso que eu lamento. A PAI se esforça tanto para conduzir por uma coisa que ela não deveria fazer, que ela deveria simplesmente cobrar do município a obrigação que ele tem de pagar pelos seus alunos especiais, e sofre toda essa sorte de ataques. O fato é que ela precisa... Pois não, vereador Francisco. Vereador Zanella, contribuir também, quando toca nesse assunto, também mexe um pouquinho com o meu sentimento, né? Primeiro, a ação minha nessa casa foi regulamentar e fracionar o estacionamento. Foi feito um debate, foi, eu acho, discutido, né? Mas a gente não consegue agradar, né? Eu me arrependo de ter mexido naquela época. Mas o que você falou, né, vereador, e quando o James também traz para nós um assunto desse, eu acho que tem que ir lá na fonte, as informações estão lá. Não há necessário nós mexer num vespeiro, numa coisa tão sensível, né? Que está, realmente, o município deve muito para a PAI. E o modelo, eu concordo contigo, né, vereador Zanella? É um dos melhores modelos para ajudar a instituição que, na verdade, nenhum município cumpre com as suas obrigações. Como o município não cumpre com o lar da menina também, graças que tem ainda, é pouco, mas acaba retornando ao município. Obrigado, vereador. E é, lamentavelmente, o mal necessário, né? Se parar de cobrar a Zona Azul, começa a zoeira de não ter vaga para estacionar. Eu mesmo demorei, tentei achar vaga aqui dentro, não consegui, tive que dar 2 voltas na prefeitura para conseguir estacionar agora. Porque não tem. Então, se parar de pagar, aí não tem mesmo. Os comerciantes falam isso. Então,
Enfim, a gente pode continuar a tocar nesse assunto, mas só lembrando que a gente tem que ser bem cuidadoso, porque é difícil encontrar um modelo que eu, a meu ver, seja tão útil para quem usa, para quem administra e para o próprio poder público. A vereadora Zeli. Eu declino, presidente. O vereador Carizo. Bom dia. Estão ouvindo? Sim. Obrigado. Bom dizer que, novamente, né, o Poder Legislativo, juntamente com o Executivo, houve um acordo e essa devolução de nossas economias no meio do ano aí, né? Inicialmente, nós gostaríamos de devolver tudo no final do ano, né? Arrumar o montante, né? Mas como foi necessário esse pedido executivo, nós não poderíamos ficar de fora disso, né? Visto que a economia de Rio do Sul também está com problemas sérios e 3.800.000 vão entrar no salário dos servidores a partir do dia 20 e também vai ajudar na economia, né? Também teve diversos servidores, vereadores que tiveram algum dano material com esse ciclone, né? E também vai ajudar na compra de alguns materiais. Então, fiquei feliz, né, por nesse momento estar como presidente, mas todos os méritos são de todos os 10 vereadores e todos os servidores da casa, né? Cada um fazendo sua parte aí em economia. Desde 2019, o comportamento dessa legislatura aí foi no zelo pelo dinheiro público. Essa pode ser a marca, quando acabar os 4 anos nossos, qual foi a marca dessa legislatura? O zelo do dinheiro público, né? 2 milhões em julho. Eu acho que nunca ocorreu isso em toda a história da Câmara, mas através da transmissão das nossas sessões pela internet, né? Não TV aberta, pela Câmara Digital, pelo voluntariado de um servidor, né? Um vereador e um assessor, também daí uma boa economia, pela saída de alguns servidores e a não colocação através de novos concursos de 5 servidores, também ajudou bastante. Enfim, tudo isso, né? Inclusive, na semana passada, no blog do Prisco Paraíso, que é blog estadual, inclusive em algumas redes nacionais, ele parabenizou as 2 leis, voluntariado para vice-prefeito e vereador, que foi aprovado nessa casa, e também, por mais que alguns acham que foi pouco, esse 10% para o ano que vem, e mais a não reposição inflacionária, né, e do final em dezembro, também que não vai ser reposta, ele falou que foi um exemplo praticamente para todo o Brasil, né? Pouquíssimas câmaras fizeram esse exemplo. 15 dias atrás, ele fez um comentário parabenizando a Prefeitura, o Poder Legislativo de Lages, por não aumentar o salário, dizendo que eram umas coisas pioneiras. Então, quando ele ficou sabendo de Rio do Sul, ele fez o seu comentário na semana passada, também no blog, no Prisco, parabenizando a Câmara. Talvez alguém de vocês não saiba, mas isso foi em rede estadual, né, nos meios de comunicação do Grupo RBS. Então, também a gente está muito feliz aí pelo reconhecimento. Com relação à PAI, eu, ano passado, fui 2 vezes fazer visita lá e vi o belíssimo trabalho que eles estão fazendo. E se nós pegarmos o custo que a Prefeitura teria que repassar por aluno, eu acredito que esse sistema ele está até sendo uma economia até para os cofres públicos do município, né? Além de gerar também emprego para diversas famílias que trabalham na área azul, esse trabalho fantástico que a PAI está fazendo, né? Aquelas crianças lá têm um tratamento especial, né? Dedicação dos profissionais. Mas o James falou alguma coisa que, acho que está de acordo, fazer um requerimento e pedir, tirar algumas dúvidas lá que possam ajudar em esclarecimento que às vezes a população gostaria de saber. No mais, um bom final de semana a todos aí. Seria isso, Marcão. Passa a palavra, senhor presidente.
Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinário 56/2020 e Projeto de Lei Ordinário 61/2020. Solicito ao primeiro secretário para que identifique a matéria constante na ordem do dia e proceda à chamada dos relatores para que apresentem seus pareceres. Matérias da ordem do dia. PLO 56/2020, autor Herônimo Francisco da Silva, denomina Rodrigo Guetem de Lima, Academia ao Ar Livre, localizada no centro. Solicito ao vereador Francisco Guetem que faça a leitura do seu relatório na Comissão de Justiça e na Comissão de Mérito, o vereador Marcos Anis. Tendo sido nomeado relator da matéria pelo presidente dessa comissão, passo a expor o meu parecer e voto. Relatório. Projeto de Lei Ordinária número 56, de 9 de junho de 2020, de autoria do vereador Herônimo Francisco da Silva, que denomina Rodrigo Guetem de Lima, Academia ao Ar Livre, localizada no centro. Parecer e voto do relator. Sendo assim, conclui a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Rio do Sul, 2 de junho de 2020. Devolvo a palavra, senhor presidente. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. Projeto de Lei Ordinária número 56, de 9 de junho de 2020, de autoria do vereador Herônimo Francisco da Silva, que denomina Rodrigo Guetem de Lima, Academia ao Ar Livre, localizada no centro. No mérito, verifica-se que o homenageado prestou relevante contribuição ao município e também cumpre as demais exigências da lei. Desta feita, vislumbrando a já mencionada condição de legalidade e constitucionalidade disposta no parecer jurídico, este edil opina pela sua aprovação do projeto de lei em seu mérito. Sendo assim, concluo a presente matéria está revestida de interesse público, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adote o mesmo posicionamento em relação à matéria. Passo a palavra, senhor presidente. Coloco em discussão o projeto de lei ordinário 56/2020. Não havendo discussão, coloco o projeto 56/2020 em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado o projeto de lei 56/2020. Projeto de Lei Ordinário 61/2020, autor James Rides da Silva, denomina Blandina Facchini, Academia ao Ar Livre, localizado no bairro Cantagalo. Solicito que o vereador Herônimo, na sua Comissão de Justiça, leia seu relatório, e na Comissão de Mérito, o vereador Maicon Coelho. Por favor, vereador Herônimo. Tendo sido nomeado relator da matéria pelo presidente desta comissão, passo a expor o meu parecer e voto. Relatório. O projeto de lei ordinária número 61, de 24 de junho de 2020, de autoria do vereador James Rides da Silva, que denomina Blandina Facchini, a Academia ao Ar Livre, localizada no bairro Cantagalo. Pelas recomendações completa apresentada, verifica-se que a pessoa homenageada com a denominação cumpre com as exigências da lei municipal. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo, a presente matéria está revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo procedimento em relação à matéria. Rio do Sul, 1º de julho de 2020, relator Herônimo Francisco da Silva. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. O projeto de lei número 61, de 24 de junho de 2020, de autoria do vereador Sargento James, que denomina Blandina Facchini, a Academia ao Ar Livre localizada no bairro Cantagalo. A norma em questão determina que a denominação em homenagem à pessoa só podem ser dadas a falecidas e ainda com notável contribuição ao município, ao Estado, ao país, no campo das artes, letras, ciências, política, esporte, bem como no campo econômico, social e nas armas em defesa da pátria. Assim, em análise,
a toda a documentação, pude verificar que a pessoa homenageada com a denominação da academia cumprem as exigências da lei municipal. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de interesse público, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator Maio Coelho, passa a palavra. Coloco o projeto de lei ordinário 61/2020 em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto 61/2020 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o projeto de lei ordinário 61/2020. Moções 49/2020 e 50/2020. Coloco em discussão as moções que deram entrada na ordem do dia. Não havendo discussão... Senhor presidente, só para pedir o apoio dos vereadores, que a gente fez uma moção a semana passada, e direto ao governo e ao Jorginho Melo, que é o senador, e agora estamos pedindo aos deputados da bancada do PL, tá? Esse apoio aí às pessoas, às famílias do Rio do Sul. Não havendo mais discussão, coloco as moções em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovadas as moções. Espaço livre. Acho que não tem nenhum inscrito, né, secretário? Não havendo inscritos, para o uso do espaço livre, solicito ao segundo secretário, vereador Marcos Norberto Zanis, para que proceda a chamada dos vereadores conforme em ordem de oradores, para uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos, sendo permitido a parte de qualquer vereador. Vereador Carizo. Declino. O vereador Erone. Declino. Vereador Nando. Declino. Vereador Francisco. Só fortalecendo realmente, né, a fala do vereador Marcos Zanis, o quanto é duro para nós, realmente eu já tinha comentado na sessão anterior, as nossas indicações aqui desta casa, né, não são assistidas pelo governo. Poucas, muito poucas, eu parei já há muito tempo de fazer indicação, melhor ir direto à ouvidoria do que às vezes fazer indicação aqui. Porque os vereadores realmente, né, aqui está o James, que é o nosso líder de governo, já deixei de ser líder de governo também, pela Câmara de Vereadores não ser respeitada, né? Então isso realmente é lamentável. Assino embaixo, né, vereador Marcos, a sua indignação, porque o vereador é aquele que está lá no fronte, no campo de batalha, está de frente para a comunidade, de frente para a nossa gente, para a nossa população. Era o que mais teria que ser ouvido, porque é um clamor popular que ele traz para essa casa e não é assistido. Realmente isso é muito... a gente desanima nessa situação, que é a representação. Nós estamos aqui para representar, para fiscalizar e para fazer leis. Então, nós partimos, né, muito mais para fiscalizar. Tanto é que estamos aí com a segunda etapa já de uma CPI nesta casa, né, porque é o nosso papel. Quando a gente não é ouvido, porque se a gente for ouvido, muita coisa a gente pode contribuir até para evitar alguma situação aí que venha a desagradar o executivo. Então a gente parte, né, vai usando as ferramentas conforme a gente tem aí para a gente poder ser, pelo menos, né, respeitado pela população. Porque na representação você não é respeitado. Na representação, quem é respeitado, às vezes alguém, mas aqui está o próprio Marcos mesmo, com dificuldade, que é da base de governo e mesmo assim não é ouvido. Imagine quem é a oposição. Acho que a lei deveria ser muito clara. Existe a lei, por isso a lei não é cumprida também, né? Existe a lei para que isso fosse dado pelo menos um retorno para nós da nossa indicação. Mas nem o vereador, eu pelo menos nunca recebi uma resposta, ou por que não é atendida uma indicação, por que não é feita aquela indicação, né? Então isso realmente deixa a gente muito triste e desprestigiado. E a gente paga um preço muito caro lá na ponta com a nossa população. Seria isso também uma indignação minha, né? Que a gente, eu realmente, efetivamente, tenho desistido de fazer indicação e quando tem alguma situação mais
polêmica, eu vou direto na ouvidoria, para que, pelo menos ali, eles te dão um retorno e ali funciona melhor do que por aqui pela casa, que é uma casa que representa o povo. Sargento James. Declino. Vereador Mike. Declino. Sou eu, senhor presidente. Só complementando, né, vereador? A gente conversa com o pessoal, eles dão um prazo e nós vamos e passamos esse prazo para a população. E o prazo expira e a gente não é atendido, a população não é atendida e a gente é cobrado. Então, essas pessoas eles têm que ter um pouco mais de responsabilidade. O vereador Marcos Zanella. Vereador Francisco, quando eu era o único vereador do partido do prefeito, minha primeira coisa aqui foi fazer uma indicação. Nunca me deram uma resposta lá em fevereiro de 2017. Eu só tenho até não é uma indicação, mas é uma preocupação que eu acho que gostaria de compartilhar com vocês, até para retratar um pouco disso, né? Um membro do Conselho de Defesa do Meio Ambiente, do CONDEMA, me comunicou ontem, e ele fez essa comunicação porque caiu aquela árvore aqui na esquina da São João com a Bela Aliança ali, onde tinha a clínica do Ivando antigamente. É uma árvore enorme. E ele identificou, ele disse que tem, ele mencionou aqui, até mostrou a foto, aquela árvore naquela pracinha ali, depois na entrada do Canoas ali, passou o Marconi, o posto, aquela árvore ali, ela está com a raiz exposta por causa da estrutura que estão fazendo ali, e eles aquilo, estou repassando alguém do Conselho de Meio Ambiente, quer dizer, ele me passou a preocupação, deve ter um fundo de fundamento aí, né? Preocupação que vai vir mais um vento, daqui a pouco essa árvore também cai. Ele tem outras árvores em situação de risco e o Departamento do Meio Ambiente diz que a Prefeitura não tem recurso. Então, sei lá, eu estou falando a colocação, vereador James, até para levar para o prefeito, para o governo, que talvez essa justificativa deva ser melhor avaliada, porque é melhor tomar cautela agora antes que caia do que o custo para retirar depois deve ser maior ainda, né? Então, essa é a preocupação. E registrar também, senhores, até em atenção ao vereador Marcos Anísio, que é o relator daquele projeto que o Executivo mandou, das alterações do plano diretor, que em função da reunião, a gente já falou ontem, até o Anísio não estava, mas que a gente tem que se reunir semana que vem para dar um encaminhamento para aquele projeto. Então, quem é relator nas comissões, eu pediria, e até o vereador Carizo, que é o presidente, que também a gente, antes de ir tocando o processo legislativo, se reunisse com o Executivo, que daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma emenda supressiva, aditiva, aí para resolver alguns pontos daquele projeto. Eu não sei se todo mundo consensa, mas, assim, tal como está, eu não voto. Como ele está. Então, tem coisinhas que a gente tem que mudar. Aquela questão de prazo de 90 dias para 30, a revogação do artigo... por mais que o André e a Carolina falaram, já está no Estatuto. Mas o que a bunda não prejudica. Se tem uma norma dizendo que responsabiliza o servidor por atraso, eu acho que... até porque não houve nunca, até agora não usaram a norma. Vamos revogar. Acho que para a população nem fica bom isso. Se nenhum servidor foi responsabilizado, pois não, vereador? Vereador Zanella, uma parte. Eu me recordo aqui que nós tínhamos, na época, um projeto de lei que mexia e alterava tanto salário quanto carga horária, e a gente reuniu os 10 vereadores, recebemos todas as reivindicações, e a gente foi aqui até por PowerPoint alterando. Fizemos uma emenda de todos os vereadores e corrigimos, principalmente que a gente está aguardando esses 3 dias, né? Acho que é ponto pacífico aqui daquela situação dos prazos, porque a gente já aprovou, porque o projeto legal tem que em 30 dias ser aprovado, entre N outras situações que tem um embasamento técnico, né? Acho que a gente poderia fazer uma rodada aqui, apresentar, essa não condiz, essa faz sentido, mudamos, alteramos. Isso. E eu acho que podia fizemos uma emenda só. Traz o Andrés, traz alguém do Codensul, alguém da EAV, né? A gente faz com discute, um técnico ajudando. Resolve. Boa. E monta uma emenda de todos os vereadores e altera e manda para frente. Vamos esperar sugestões? Isso. A gente faz isso, semana que vem combinamos um dia para fazer isso. Show. Show de bola. Obrigado, seria isso. Perfeito, vereador. E Quais só sugestões? quero só justificar, ontem eu não vi na audiência pública, porque é um problema familiar, mas semana Mencionei, que vem, vereador. Eu mencionei na audiência que o senhor... semana que vem a gente pode se reunir para alinhar isso aí. O vereador Mário.
Bom, dá para a gente fazer, fazer as nossas sugestões numa reunião aqui e daí propor as sugestões ao grupo que você propôs, né? Já fizemos o debate, então agora a gente monta as nossas sugestões e passa para o grupo aí, junto aos representantes. Eu só quero desejar ao Carizo saúde, né, que ele se recupere o quanto antes. Quero dar os parabéns ao Carizo e ao vereador Zanella e ao Maicon, que ontem coordenaram o debate, e ao presidente da casa aqui, né? O debate foi muito bom, foi um trabalho muito, assim, gratificante, né? Porque o nosso trabalho é esse aí, ouvir a comunidade, foi muito bem organizado. Quero dar os parabéns a todas que trabalharam, as funcionários da casa, né? Que fizeram um trabalho excelente, né? De atendimento à comunidade, de cuidados com a questão da saúde. Fiquei assim, observando o trabalho de vocês, foi maravilhoso, tá? Então foi uma audiência muito positiva. Um bom final de semana a todos. A vereadora Zeli. Declínio novamente. Tá bom, vereadora. Passa a palavra, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar sobre proteção de Deus e da lei, damos encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores e a vereadora para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 13 de julho de 2020, às 10 horas, no plenário da Câmara de Rio do Sul. Bom dia a todos.